Olá pessoal, aula de introdutória sobre circuito integrado. Circuito integrado. Tem como testar um circuito integrado na placa? O que é um circuito integrado? Pessoal, essa aula aqui é uma aula introdutória do qual a gente vai fazer uma passagem bem rápida para entender este componente do circuito integrado. Então vamos lá pessoal. Bem, circuito integrado. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o próprio nome já está dizendo, um circuito que ele é integrado. O que é a parte eletrônica? Nós temos componentes como capacitor, resistor, transistor, indutor, diodo, transistor, enfim, nós temos uma infinidade de componentes eletrônicos. E quando você pega esses componentes, pega dois ou mais desses componentes, você integra ele, encapsula e ele se torna um circuito integrado. Ok? Então, circuito integrado é a união de dois ou mais componentes dentro de um invólucro. Fechou até aí? Então vamos lá. Sérgio, qual é o formato de um circuito integrado? Pessoal, isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque circuito integrado ele tem vários formatos. Existem formatos bem parecidos que seria um transistor, né? Você olhar, isso aqui é um transistor, mas é um circuito integrado, né? Então tem que tomar muito cuidado para distinguir exatamente a aparência de um. Aqui nós temos uma foto aqui, pessoal, do qual nós podemos ver várias aparências de circuito integrado. Os mais comuns, deixa eu fazer aqui, pegar aqui minha caneta aqui, que a gente vai fazer aqui uma circunferência em volta do que seria os mais comuns e o que pode confundir aí as pessoas. Bem, os mais comuns de circuito integrado que nós vemos é esse tipo aqui. Nós temos esse aqui em pezinho, a gente vai estar vendo até mais à frente. Temos esses aqui. Temos esse aqui, PLCC, bem utilizado em placas mais modernas. Aqui, ó, esse tipo aqui, circuito integrado, aqui a gente vê muito, ó, esse aqui é SMD. Então, esses circuitos integrados aqui, que eu estou sublinhando em vermelho, são os mais comuns que a gente vê aí na eletrônica. Não tem erro, né? Aqui nós temos outro aqui, ó, bem comum. Temos esse aqui utilizado muito em fonte de placa eletrônica. Então esses são os mais comuns. Esse aqui também tem até um dissipador de calor em volta dele aqui. Esse aqui. Mas o que pode confundir, pessoal? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta, né? Para que possa ficar mais fácil. Ó, esse aqui ele pode confundir como um transistor. Esse aqui, ó, pode confundir como um transistor. E esses aqui em formato SMD também podem confundir. Esse aqui então, nossa, esse aqui mexe em eletrônica antiga. Esse encapsulamento TO3 aqui, ele é cara de um transistor, né? Então esse aqui também pode confundir com transistor. Ó, esse aqui, ó, você pode confundir com um transistor SMD. Esse aqui também pode confundir, mas todas essas peças são circuitos integrados. Ou seja, existem dois ou mais componentes dentro desse invólucro. Então, entenda o seguinte, se você vê um componente eletrônico, não tente rotulá-lo pelo seu formato. Por quê? Esse daqui, vamos pegar como exemplo esse aqui. Esse aqui nós temos ele em tipo de transistor, tipo de circuito integrado, né? E você pode confundir, então não se pegue pelo formato do componente. Vários componentes eles podem ter um formato parecendo um transistor e é um circuito integrado. O que você vai precisar saber é o código que tem nele para poder definir que tipo de peça é, ok? Então, esse slide é para tirar a conclusão de que circuito integrado pode ter vários formatos e os mais comuns são esses que eu mostrei aqui na foto, ok pessoal? Então vamos lá, vamos passar para o slide 2 aqui. Esse slide 2 aqui ele é muito interessante, pessoal. Isso aqui é um circuito integrado chamado rede. Ele pode ser uma rede resistiva como pode ser uma rede capacitiva. O que é um circuito? Bem, aqui nós temos um invólucro, né? Deixa eu abrir minha canetinha aqui de novo. Nós temos aqui este invólucro, né? Que é a peça, o circuito integrado em si. E outro aqui do lado aqui também, um outro circuito integrado.
Porém, dentro dele, como é que é dentro dele? Eu coloquei esse aqui, pessoal, mostrando que ó, esse símbolo aqui são símbolos de peça eletrônica chamada resistor. Ele pode ter este símbolo, como pode ter esse símbolo aqui também, ó. Ele pode ter esse símbolo. Aqui dentro pode ser também dessa forma meio retangular, né? Esse símbolo aqui em forma de serrinha é um símbolo usado em eletrônica, um símbolo mais antigo. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: vocês podem ver que cada pino desse aqui representa vários resistores. No caso desse aqui, esse daqui de cima que eu estou fazendo aqui, ó, esse aqui é uma ponte capacitiva. Existe ponte capacitiva, existe ponte resistiva. Esse aqui é a ponte resistiva. Mas é como se fosse o pino seguinte, ó, é como se esse pino aqui representasse esse pino aqui. E aí, ou seja, daqui para cá eu tenho aqui, ó, o que seria aqui esse resistor. Aqui, ó, outro resistor, aqui outro. Então, se você vai fazer uma medição, esse circuito integrado você consegue medir. Basta você colocar o teu multímetro aqui em um pino desse aqui, que é o comum para todos. Olha, deixa eu mostrar aqui, vamos ver, zerar isso aqui. Só um minutinho. Vamos apagar aqui assim, ó. Eu quero mostrar aqui o seguinte. Esse pino aqui, ó, é o pino comum. Vocês podem ver que ele está ligando todos os resistores aqui. Aí eu posso vir realmente com um instrumento, um multímetro, por exemplo, colocar uma ponta de prova aqui e a outra aqui e medir esse resistor em particular. Como eu posso botar a ponta de prova aqui no comum e botar outra ponta de prova aqui e medir esse resistor em particular. Agora, se fosse uma ponte capacitiva, eu posso fazer a mesma coisa, utilizar um capacímetro, né, e fazer a medição dos componentes individualmente. Bem, qual é o objetivo desse slide aqui dessa aula? É mostrar que existem circuitos integrados exclusivamente com um tipo de peça. No caso desse aqui, do desenho, nós temos aqui uma ponte capacitiva. Esse aqui é uma ponte capacitiva, pessoal, com vários capacitores de 15 picofarads dentro desse invólucro. Então existem vários capacitores aqui. Por exemplo, deixa eu, para dar uma melhorada aqui no conhecimento, vamos fazer aqui o seguinte. Deixa eu mudar aqui. É como se fosse assim, ó, como se esse aqui fosse o comum. Deixa eu aumentar a parte da caneta aqui para deixar ela com uma espessura mais melhor, para poder ter um entendimento melhor aqui. Então vamos lá. Como se esse aqui fosse o pino comum e ele vem ligando aqui, passando aqui por cima, e aqui fosse assim, ó. Aqui, ó, aqui tem um capacitor, aqui tem outro capacitor. Esse aqui é o símbolo do capacitor, tá, pessoal? O símbolo eletrônico do capacitor. Aqui tem outro. E aqui tem outro. E por aí vai. Então você pode medir capacitor por capacitor individualmente dentro dessa ponte resistiva. Esse outro aqui é a mesma coisa. Ele vem lá com um terminal comum. E aqui embaixo é como se fosse os resistores. Ok? Ele pode ter esse símbolo aqui do resistor, como pode ter esse símbolo aqui também, ó. Nesse caso, pessoal, de ponte resistiva ou ponte capacitiva, você pode medir os componentes individualmente. Então é um circuito integrado que você consegue medir, certo? Você tem que tirar ele da placa e poder fazer a medição. Aqui, ó, eu fiz o desenho aqui de aqui tem a foto de uma outra ponte resistiva, só que em formato SMD. Esses aqui são interessantes, eles normalmente são assim, ó. Vamos supor que fosse uma ponte resistiva. Eles não têm tipo um ponto em comum. É como se fosse vários resistores. Aqui o símbolo do resistor, aqui um símbolo mais antigo, ou este símbolo aqui, ó, tá vendo? Pode ser assim também. Então é como se fosse vários resistores colocados aqui nessa forma. Como poderiam ser capacitores também, capacitores individuais aqui. Ok, pessoal? Então esse aqui é o SMD, montagem em superfície. Ficou entendido, pessoal? Nessa aula desse slide eu quero que vocês entendam que existem circuitos integrados chamado ponte resistiva ou ponte capacitiva. O símbolo dele normalmente é esse aqui de baixo. Esse aqui é o símbolo de uma ponte resistiva. Ok?
e que vocês podem sim, nesse caso aqui, medir os componentes dentro deles. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para o próximo vídeo aqui. Pessoal, isso aqui já é o seguinte, isso aqui é um circuito integrado, do qual ele do lado representa como é que está internamente, como é que está interno no circuito integrado. Ou seja, o invólucro dele é esse aqui, mas dentro dele nós temos 3 transistores, né? Ou seja, aqui é um pino, outro pino, são 6 pinos, tá? Ó, 6 pinos, e esse circuito integrado tem 3 pinos de um lado, né? E 3 do outro lado, formando 6 pinos. Então, dentro desse circuito integrado, ele vem mostrando que são 3 transistores. Eu consigo medir os 3 transistores? Só alguns. Esse aqui você pode colocar o instrumento aqui, ó, do multímetro, por exemplo, e medir. Ó, esse aqui é a base, esse aqui é esse é o coletor, aqui, ó, base, coletor, emissor. Então você pode vir com o multiteste e medir esse aqui individualmente. Esse aqui, esses dois aqui, dá para medir? Já é um pouquinho mais complicado, que ele está aqui numa configuração chamada Darlington. Já é mais complicado. Dá até para medir, para você ter uma ideia, se ele está, por exemplo, em curto ou não. Dá para você saber, nesse caso aqui. Ok? Então, é tipo de um componente que você ainda consegue fazer medição de alguns componentes internamente. Beleza? Até aí, pessoal? Então, nós entendemos que existem circuitos integrados somente de um tipo de componente, no caso desse aqui são transistores, dentro desse invólucro. E você consegue até fazer algumas medições aqui. Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo slide. Aqui, pessoal, é o seguinte, são circuitos integrados chamados reguladores de tensão. Eu botei aqui porque esse código que tem nele aqui, ele é um regulador de tensão, nesse caso aqui, de 5 volts. Existem reguladores de tensão de 12 volts, e existem reguladores de tensão de 9, 5, existem várias voltagens aí que você consegue fazer a regulagem, né? Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, esses são circuitos integrados também. Esse aqui é o formato físico do circuito integrado, ó. Tem esse aqui que é SMD, e tem esse outro tipo aqui também muito comum. Então, olha só, olha os formatos que tem. Existem outros, tá? Mas esses aqui são os mais comuns. E aqui em cima está o desenho, né, de como é esse circuito integrado. Ele diz que o pino 3 aqui, ó, pino 3 é o input, ou seja, é a entrada de tensão, e aqui output significa a saída de tensão. Então ele diz o seguinte, que o pino 3 entra uma tensão aqui pelo pino 3. Então se for essa configuração aqui, ó, o pino 3 é aqui, então aqui tem que entrar, vamos supor que entrasse aqui 12 volts. Está entrando 12 volts. E como ele vai regular para 0,5, ele vai sair 5 volts. Então no pino 1 sai 5 volts. Então ali no pino 3 entra e sai no pino 1 5 volts. Ok? E o pino do meio, o pino 2, é o pino que seria o pino terra, né? Ele vai aterrado lá. Então essa peça, que é um circuito integrado, vai regular, vai entrar 12 e vai sair 5. Ok? E aqui do lado é a mesma coisa, você precisa identificar quais são os terminais. Se esse aqui é 1, o 2, o 3, né? Aqui é a mesma coisa, se é o pino 1, 2 e o 3. Pode ser diferente, tá? Essa configuração pode mudar aqui. Por exemplo, olha como é que nesse aqui, ó, 1, 2, 3, pode ser 3, 2, 1, enfim. Tem que verificar no datasheet, que é o esquema do componente, como é que é a ligação dele. Mas qual o objetivo dessa aula? É vocês verem que existem circuitos integrados com 3 terminais apenas, que são reguladores, ok? Mas dentro dessas pecinhas tem muitas outras peças aí dentro. É um circuito que realmente foi integrado aí. São reguladores de tensão. Ok, pessoal? Vamos para o próximo slide. Aqui é outro circuito integrado também, é um regulador de tensão, muito conhecido o pessoal que lida com manutenção, que é o regulador de tensão, que é o TL431, né? Muito utilizado aí em placas para fazer o monitoramento da tensão de saída da fonte. Então, o símbolo desse TL431 é esse aqui. Parece um diodo Zener, né? Mas ele tem um pino aqui para poder fazer a regulagem. Está dizendo o seguinte, que o pino 1 aqui, ó, o pino 1, pino 2, pino 3, e você vê aqui a configuração. Ok? É um regulador de voltagem, também é um circuito integrado. Ok, pessoal? Você não consegue medir esse regulador com multímetro, tá? Esse aqui não mede com multímetro. E outra coisa, você também não consegue medir com multímetro, esse aqui você também não consegue medir com multímetro. São várias peças diferentes dentro desse invólucro.
Esse não consegue, esse aqui também não consegue. Esse outro slide aqui, pessoal, olha só, esse aqui é uma coisa bem interessante. Esse daqui é um circuito integrado, mas é um fotoacoplador. Fotoacoplador, ele tem 2 terminais de um lado, 2 terminais do outro. E ele vem dizendo, ó, pino 1 e 2, vamos supor que esse aqui seja 1, esse aqui seja o 2, esse aqui seja o 4 e esse aqui seja o pino 3. Então, dizendo, o pino 1 é o anodo, o pino 2 é o catodo. Então, aqui seria a configuração do desenho como se estivesse embaixo, dessa forma assim, ó. Certo? Isso aqui, gente, é um LED. Ele é um LED, ele vai emitir luz, ok? Ele vai fazer a emissão de uma luz, como se fosse um LEDzinho mesmo normal, que esse que vocês veem em placa, que acende, né? Só que está aqui dentro, ele vai emitir uma luz. Essa outra peça que tem do lado aqui é um fototransistor, ele vai receber essa luz aqui do LED e ele vai conduzir aqui, ó, ele vai conduzir corrente. Então, se ele recebe luz, ele conduz corrente. Se ele não recebe luz, a corrente para de circular, ok? Então é como se ele tivesse aqui nessa configuração aqui assim, ó. O pino 3, né? Aqui o emissor, colocado aqui assim, e aqui o coletor. Então, quando essa peça vai emitir luz para cá, quando é que ela vai emitir luz? Quando esse diodo receber aqui um valor aqui de tensão, vamos supor que receba 5 volts aqui, e aqui vai haver uma variação, né, dessa tensão aqui, vai haver uma variação, e aí o LED, por exemplo, se eu coloco aqui, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, vou botar aqui um resistorzinho, aqui tá com 5 volts, vou tentar dar uma melhorada para vocês entenderem aqui. Então apaga aqui assim, então está recebendo 5 volts no pino 1. Se eu aterrar aqui, aí esse LED vai acender, porque ele está recebendo alimentação aqui. Se eu cortar essa alimentação aqui, ou suspender o terra, ele para de acender, e esse transistor não vai conduzir mais. Então, eu quero que vocês entendam que essa peça chama-se fotoacoplador. Ela tem com 2 pinos de cada lado, pode ter com 3 pinos de cada lado, pode ter com 4 pinos de cada lado, né? Existem vários tipos de configuração para fotoacoplador. Ok, pessoal? Então, é um circuito integrado também, utilizado muito em fonte aí de alimentação. Beleza, pessoal? E dentro dele tem um LED, né? E um fototransistor para receber essa luz do LED. Vamos para o próximo slide aqui. Isso aqui, ó, já é um circuito integrado, um LM386, também muito utilizado aí para o pessoal de eletrônica. Eu quero que vocês mostrem o seguinte. Deixa eu voltar. Aquele fotoacoplador dá para você medir, tá? Vamos voltar aqui. Você consegue fazer a medição aqui de você, porque o LED você consegue testar com multímetro aqui, entre o pino 1 e o pino 2, dá para medir. O fototransistor, gente, é que não dá para medir com... Se você botar um transistor aqui e um multímetro, né? Você botou o multímetro no pino 3 e no pino 4. Botou na escala de resistência. Se ele indicar condução, ele está em curto. Ou ele marcar uma resistência, está com problema, né? Uma resistência muito baixa. Aí tem que ser trocado. Mas se você colocar o multímetro aqui e ele não dá nenhuma condução, é normal. Mas aí é necessário que você polarize aqui esse LED interno para saber se ele vai conduzir. Na hora que ele conduzir, o multímetro vai abaixar a resistência. Então, essa peça fotoacoplador dá para você medir sim, tá? Com multímetro. Vamos seguir então a próxima aula. Nessa outra aqui, eu mostrei o seguinte, pessoal, olha só. Esse circuito integrado, olha como é que ele é pequeno, 4 terminais de cada lado, mas olha como é que ele é complexo por dentro. Tem transistores, tem resistor, tem diodo, vários transistores, né? Tem de resistores, então você não consegue medir com um multímetro esse circuito integrado, não tem como, tá? O que você tem que fazer é, você vai analisar a tensão que entra para ver se está saindo da forma que tem que sair, ou uma tensão que tem que sair específica, ou uma forma de onda que tem que sair, certo? E essas peças que são mais elaboradas, ela tem às vezes até uma alimentação para fazer ela funcionar direitinho, mas essa peça não dá para você medir com multímetro. E você vê, olha como é que já aumenta a complexidade dentro dele. Vamos aqui para o próximo slide. Esse aqui também muito interessante, gente. Isso aqui é um circuito integrado, que é um power usado em fonte de alimentação de muitos equipamentos. Então vocês veem que ele tem 4 terminais de um lado e 3 do outro, né? Ok, pessoal? 4 terminais, 3 do outro. Mas olha a complexidade que ele é por dentro.
são vários componentes e tem estágios específicos. Cada estágio desse aqui é um conjunto de componentes também que é colocado aqui dentro. Então, normalmente essas peças costumam ter centenas e algumas milhares, né, essas peças de componentes, e quando é um microprocessador, por exemplo, tem milhões de componentes aí dentro. Então, esse circuito integrado aqui é muito utilizado em fonte de televisão, de DVD, de micro-ondas, de placa de geladeira, de lavadoras, enfim. Ele é um circuito integrado muito utilizado. Não dá para medir com o multímetro somente se você verificar se tem curto, tá, pessoal? O que é verificar se tem curto? Por exemplo, aqui nós temos o dreno, representado pela letra D, e aqui embaixo nós temos o source. Aqui nós temos um MOSFET interno, então se esse MOSFET entrar em curto, quando você for medir daqui do pino do dreno para o pino do source, o instrumento vai acusar baixa resistência, vai acusar curto. Aí, claro, você pode condenar o circuito integrado, mas somente os pontos que você consegue fazer medida aqui é nesse ponto aqui, entre o dreno e o source. Se ele acusar curto, você pode trocar o circuito integrado. Não pode dar. Entre dreno e source não pode dar. Ok, pessoal? Beleza? Entenderam até aí? Então, nessa aula aqui, quero que vocês entendam que esse circuito integrado aqui é um circuito integrado muito utilizado em fonte. Normalmente ele vem com 4 pinos de um lado, 3 do outro. Ele é muito complexo internamente, existem muitas peças, e a única forma de você testar esse componente é você medir entre dreno e source. Se der curto, já pode condenar o componente. Beleza? Vamos aqui ao próximo slide, nós já estamos terminando. Aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui é um esquema elétrico, tá? De uma fonte de alimentação, de um DVD. E eu quero que vocês vejam aqui o seguinte. Olha aqui, ó, onde está escrito IC04 é um circuito integrado, que é integrado circuito. Só que, ó, ele é o 7805, é aquele regulador que a gente viu no slide passado. Vai entrar um valor de tensão aqui, vamos supor que entrasse aqui 12 volts. E olha só, ele está saindo 5 volts. Esses 5 volts aqui, pessoal, essa peça que tem aqui do lado, retangular, só tem um trecho dela, é um microcontrolador, né, do forno de micro-ondas. Olha aqui, ele diz que o pino 30 é o VCC. VCC é onde recebe a alimentação. Para que esse circuito integrado aqui funcione, ele precisa ser alimentado com uma tensão. E a tensão dele, que ele diz aqui, que é o VCC ou mais B, ele vem aqui de 5 volts, ó. Então, sai do regulador 7805, pega uma linha direto e vai até o pino 30 para alimentar o microprocessador. Então, vocês viram que aqui usa um circuito integrado, ó, que é um regulador de 5 volts. Ok? Beleza, pessoal? E esse aqui também é outro circuito integrado, que é o microcontrolador. O microcontrolador, pessoal, ele precisa de uma alimentação de mais B para funcionar. Normalmente, em forno de micro-ondas, costuma ser na faixa aí de 5 volts. Né? Vocês podem pegar até microcontroladores com 3,3 volts, né? Mas o mais comum é 5 volts. Ele precisa de um reset, porque dentro desse microcontrolador existem vários osciladores aqui. Existem processamentos lógicos que, quando você liga o micro-ondas, ele precisa resetar, limpar toda a memória dele interna, né, de dados, e ele consegue isso através de um reset. E como é que ele consegue isso? Ó, outro circuito integrado aqui, ó, o IC03, que é esse KA7533, ok? É outro circuito integrado, então ele precisa ser resetado. Ele precisa de um terra, olha só, o ponto negativo, e para que esse microprocessador possa funcionar, ele precisa também, ó, de um clock. Ou seja, existe uma peça aqui chamada cristal, ele oscila nessa frequência que está aqui de 4 MHz, que é 4 MHz, para fazer a sincronia do funcionamento interno aqui do microcontrolador. Então, gente, apesar desse aqui ser um circuito integrado, mas ele é um circuito integrado bem sofisticado. Então ele precisa de mais B para funcionar, precisa de reset, precisa de terra. Esse terra ele vai para o símbolo do lado de fora com esse aqui, ó, assim, terra. E ele precisa do oscilador de clock, que é uma peça que tem aqui chamada cristal, que vai oscilar numa frequência de 4 MHz por segundo para sincronizar com o funcionamento oscilador interno desse microprocessador que tem aqui dentro. Então ele precisa de 4 coisas para funcionar: alimentação, reset, terra e clock. Aí esse circuito integrado funciona. Já esses outros aqui não, ele só precisa que você coloque uma tensão de entrada
aterre ele e ele vai mostrar uma tensão de saída. Esse outro aqui é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o próximo slide. Vamos aqui ver o próximo slide. Aqui, pessoal, olha só, isso aqui é uma fonte de alimentação de um forno de micro-ondas mais sofisticado, chamado, é um trecho do esquema do micro-ondas, que é a fonte. Essa fonte usa um circuito integrado, que é um power, tá? Ele vai gerar aqui um PWM. Deixa eu modificar de novo aqui minha caneta aqui. Então vocês podem ver que aqui, ó, IC100. Às vezes esse IC ele pode vir com a letra U, tá? Por exemplo, U1 ou U2, né? Mas normalmente costuma ser U1 ou U3, não importa, pode ser U também, mas tá IC. Então isso aqui é um circuito integrado também, tá, pessoal? Olha, um circuito integrado que é o power da fonte, ok? Que é o que ele vai. Vocês podem ver que ele tem aqui o D, ó, que nós vimos no slide passado, ó, o D que é o dreno e o S que é o source, né? Esse dreno ele vem para cá, ele é ligado aqui a um transformadorzinho chopper para fazer esse transformador chavear, ou seja, conduzir. Ele vai pegar uma tensão, olha só, pessoal, ele pega uma tensão contínua e vai transformar numa tensão alternada na saída. Mas não importa, isso aqui não é o foco agora desse slide. O que importa é o seguinte, que essa fonte aqui, que é uma fonte PWM, que é uma fonte por largura de pulso, tá, gente? Vocês em outros cursos vocês vão entender como é que funciona isso, negócio de modulação por largura de pulso. Então o que esse circuito faz exatamente é controlar através do dreno o chaveamento aí desse transformador para ele funcionar direitinho. Então esse daqui dá para medir, como a gente falou no slide anterior, não dá, mas você pode botar um multímetro entre o D e o S na escala de continuidade, e se ele der como curto, esse circuito integrado está danificado. Olha outro circuito integrado aqui, ó, o fotoacoplador que a gente discutiu, ó, tá vendo? Esse fotoacoplador aqui, pessoal, ele pega aqui o fototransistor e vai até o circuito integrado, ó. Esse FD significa feedback, né? Esse feedback ele vai pegar uma referência, se essa tensão aqui de saída aqui, ó, tem uma tensão aqui de saída, né? Se essa tensão de saída variar, ficar para uma tensão menor ou uma tensão maior, esse diodo vai conduzir mais ou menos, e esse fototransistor vai também conduzir mais ou menos, e o circuito integrado vai entender, olha, preciso fazer ele chavear mais ou preciso fazer ele chavear menos, ou seja, esse integrado vai chavear mais, ou vai aumentar a largura de pulso dele, ou vai encurtar a largura de pulso, fazendo com que esse transformador precise aumentar aqui a tensão ou diminuir ela conforme o que ele vai pegar como referência na saída. E aqui temos outro circuito integrado também, é um fotoacoplador, tá? Ele pega aqui a referência dessa tensão aqui, ó, tá, gente? Ó, esse VCC aqui, ele está pegando aqui como referência para esse fotoacoplador aqui, ok? Beleza, pessoal? Então tá aí para vocês entenderem que essa fonte de alimentação de um forno de micro-ondas, ele tem 3 circuitos integrados aqui, ok? Um power da fonte que controla toda essa fonte aqui e 2 fotoacopladores que também são circuitos integrados. Beleza? Dá para medir? Gente, power de fonte, que nem eu falei, você só consegue colocar do dreno para o source e não pode haver aí condução. Se tiver curto, você pode trocar esse componente. Só que é o seguinte, quando esse componente da fonte queima, normalmente tem que verificar se não é algum problema aqui dessa fonte. Você tem que verificar capacitores eletrolíticos. Existe um circuito aqui chamado snubber, que pode dar problema isso aí queimando futuramente esse power. Tem que fazer uma análise, tá? Mas você consegue medir esse CIR power aqui entre o dreno e o source, se está em curto. Fora isso, não tem como saber se ele está bom ou não, tá, gente? Você tem que botar outro circuito integrado no lugar e fazer aí o teste. Mas antes de botar outro no lugar, faça uma verificação na fonte antes. Beleza? Mas o foco dessa aula aqui, desse slide, é só para mostrar que existem 3 circuitos integrados aqui nessa fonte de alimentação, ok? Poderia existir aqui, por exemplo, um regulador de tensão, aqui onde eu estou fazendo o desenho. Poderia aqui, vou botar aqui um terra, um regulador de 5 volts. E vamos supor que ele entrasse aqui, ó, 12 volts e saísse aqui 5 volts. Eu poderia fazer isso, botar um regulador aqui, ok? Um regulador de 5 volts.
Perfeito, pessoal? Aí seria outro circuito integrado. Ok? Então tá aí, pessoal, vamos quase encerrando a nossa aula. Nós temos aqui uma placa de um forno de micro-ondas. E essa placa do forno de micro-ondas, vou passar aqui para uma cor aqui amarela. Nós temos aqui, ó, o circuito integrado, que é o microcontrolador. Esse microcontrolador vai controlar o chaveamento aqui do relé, tá? Do relé primário, do relé secundário. Ele vai controlar o display. Do outro lado aqui tem um display para marcar o reloginho lá, o visor, né? Ele vai controlar o que a pessoa vai clicar lá no teclado através aqui desse conector. Ele vai receber as informações e vai liberar aqui para os relés funcionarem ou não, e vai indicar aqui para o display tá fazendo aí ao mostruário para o cliente, né, em que função que tá. Isso aqui é um conector que pega a chave lá da porta, né? Ele monitora isso também, porque ele não vai entrar em funcionamento se ele verificar que a chave está lá aberta. Ok? Ele controla também o bip. Esse aqui é um buzz, esse aqui é um alto-falantezinho que toda vez que o cliente acionar alguma função lá, ou ele terminar alguma função, ele vai emitir um sinal sonoro. Então vocês podem ver que esse microcontrolador aqui faz muita coisa, né? Nós temos outro circuito integrado aqui também. Vou passar aqui. Vamos trocar aqui de cor aqui. Então olha aqui, outro circuito integrado. Esse aqui é o power da fonte, ó, que nós falamos no slide passado. Ó. É o power da fonte. Ele controla aqui esse transformadorzinho aqui. Esse transformador vai sair aqui, vai pegar um diodo, vai pegar um capacitor e filtrar, enfim. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui é a parte da fonte de alimentação. Ok? E o que eu quero mostrar para vocês é que existe aqui esse circuito integrado aqui, que é o power da fonte. Certo? E esse microcontrolador aqui. Pode ser que ele tenha algum reguladorzinho aqui, mas eu não estou conseguindo identificar. Às vezes um regulador parece um transistorzinho aqui, né? Vocês podem encontrar um reguladorzinho aqui. Certo? Deixou aqui. Então vamos passar para o próximo slide aqui. Outra placa aqui, olha aqui, pessoal. Essa aqui é uma placa também de forno de micro-ondas, do qual ela tem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui minha cor, passar. Ela tem aqui, ó, esse power aqui, que é o power da fonte. Só que ele fica por debaixo da placa, ele não fica aqui em cima, como na placa passada que a gente acabou de ver. Ele fica soldado por baixo. Então esse aqui é o power, né? E aqui nós temos o fotoacoplador, dá para ver bem aqui, que é essa peça aqui, ó, é o fotoacoplador. E aqui nós temos o microcontrolador. Aqui, ó, essa peça aqui, o microcontrolador. Certo, pessoal? Tranquilinho até aí. Vamos lá, aqui, ó. Esse microcontrolador, ele tem aqui o cristal aqui em volta dele, que é para ele fazer funcionar. Ok? E aí tá aqui, ó, o foto, o power fica soldado por baixo. O power, sempre entenda, o power ele tem a função de controlar a fonte de alimentação. Ele que faz a placa entrar em funcionamento. Ó, toda essa área aqui assim, ó, é a fonte de alimentação, incluindo essa parte aqui do transformador, diodo e capacitor de filtragem. Então, tudo isso, toda essa parte aqui é controlada por esse CI Power aqui, que está localizado, soldado por baixo. Esse fotoacoplador ele está por cima, tá, gente? Mas existe também o fotoacoplador SMD, do qual ele vai ser também, ele pode ser soldado por baixo. Você não vai ver ele por cima, ele é por baixo também. Beleza, pessoal? Então, o que a gente pode entender aqui? Vamos voltar lá para a questão anterior. O que é um circuito integrado? Então, o objetivo dessa videoaula é entender que circuito integrado é uma peça, é um invólucro que contém várias componentes dentro dele. Pode 2 ou mais, já pode se dizer que é um circuito integrado. Ok? Beleza, pessoal? Você está integrando o circuito. Quais os tipos? Nós vimos, né, que existem vários tipos aqui de circuito integrado. E outra coisa, o circuito integrado ele pode ser medido? Depende do circuito integrado. Tem circuito integrado que pode. Esse aqui, por exemplo, que tem transistores dentro, você consegue medir. Esse daqui não consegue, é um regulador de voltagem. Vamos ver outra aqui, ó, é ponte resistiva e ponte capacitiva, você consegue medir. Então isso vai depender muito do tipo do circuito integrado. Ok, pessoal? Beleza? Então espero que essa aula aqui possa ter ajudado bastante vocês aí na compreensão do que é um circuito integrado e se pode medir ou não. São perguntas que vêm muito para mim. Sérgio, eu posso medir esse integrado aqui? Vocês já descobriram que depende do circuito integrado. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.